Boa noite já, né? Hoje foi um pouquinho mais tarde. Eu vou iniciar o nosso briefing pela leitura de uma nota à imprensa a respeito do ministro Gustavo Bebiano. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, decidiu exonerar, nesta data, do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor Presidente da República agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. Atualizações sobre Brumadinho. Não, eu preferiria responder ao final. Obrigado. O ministro da Saúde vai acompanhar por 20... O Ministério da Saúde vai acompanhar por 20 anos a saúde de 1.000 profissionais que trabalharam no resgate das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. A medida será voltada aos profissionais do Corpo de Bombeiros, Força Nacional de Segurança, Defesa Civil, IBAMA e demais profissionais que atuaram na área do desastre. A ação terá colaboração de pesquisadores de instituições como a Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além da organização Médicos Sem Fronteira. O governo federal determinou que as barragens a montante, similares à barragem de Brumadinho, sejam extintas ou remodeladas até 2023. Essa foi uma recomendação da Agência Nacional de Mineração do Ministério de Minas e Energia, publicada no Diário Oficial de hoje, dia 18. As barragens do tipo alteamento a montante, que estão desativadas, deverão ser eliminadas até o dia 15 de agosto de 2021. As que ainda estão em funcionamento têm até 2023 para serem encerradas. Para maiores informações, a Agência Nacional de Mineração disponibiliza nota de esclarecimento no seu site. Algumas pautas sobre a infraestrutura. Hoje, dia 18, o governo federal, por meio do Ministério de Infraestrutura, arrendou o terminal de granéis líquidos no Porto de Santarém e autorizou a construção de um complexo portuário para movimentar gás natural liquefeito no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Os contratos vão garantir investimentos de 16 bilhões de reais no Rio de Janeiro e 175 milhões de reais no Pará. O novo terminal no Porto de Açu vai movimentar 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e prevê a construção de 2 usinas termoelétricas para a movimentação e armazenagem do gás, com operação prevista para 2021. Juntas, as 2 termoelétricas irão gerar energia suficiente para atender cerca de 14 milhões de residências. Além disso, o Ministério da Infraestrutura realizará, no dia 15 de março, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão dos 3 blocos aeroportuários, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O leilão de 12 aeroportos faz parte dos planos do governo federal para realizar 23 concessões, incluindo portos e aeroportos,
dentro dos primeiros 100 dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da concessão, o valor total da outorga é de 2,1 bilhões. O prazo de concessão será de 30 anos. Na soma dos 3 blocos, o investimento previsto é de 3,5 bilhões de reais. O Bloco Nordeste é composto pelos aeroportos de Recife, Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte, João Pessoa e Campina Grande. O Bloco Sudeste contempla os terminais de Vitória e Macaé, Vitória Espírito Santo, Macaé, Rio de Janeiro. Já os 4 aeroportos que compõem o Bloco Centro-Oeste são Cuiabá, Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Rondonópolis, Mato Grosso e Alta Floresta, Mato Grosso. Eram essas as nossas informações. Complemento com a nossa reunião dos ministros do Conselho de Ministros amanhã, já sob a batuta, a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu abro as perguntas, peço que falem ao microfone, a fim de que nós possamos proporcionar à sociedade o perfeito entendimento do que nós estamos a conversar. Boa noite, porta-voz. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Boa noite, Tânia. Eu gostaria de saber, primeiro, por que o ministro Bebiano foi demitido? Junto com isso, o presidente já havia realmente decidido que ele seria afastado sexta-feira. Se decidiu, por que se demorou tanto para concretizar essa demissão? E se foi oferecido algum outro cargo para ele? O motivo da exoneração do ministro Bebiano é de foro íntimo do nosso presidente. Com relação a haver sido antecipadamente assinado, não é verdade. O ministro assinará, ou já assinou, ainda não tenho essa informação, o documento hoje mesmo. Qual foi a outra pergunta, Tânia? Oferecido... Desconheço essa informação. Por que demorou tanto, então, porta-voz? É uma decisão de foro íntimo do nosso presidente. A negociação. Temos aqui, depois para ela, por favor. Porta-voz, boa noite. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Porta-voz, eu queria tirar uma informação, por gentileza, a respeito se o governo ele vai fazer investigações de ameaças feitas ao ministro Gustavo Bebiano, ou oferecer a proteção ao ex-ministro, que revelou estar sofrendo ameaças. E eu também gostaria de saber que horas, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ele irá ao Congresso Nacional para apresentar o texto da reforma da Previdência. Com relação à ida do presidente ao Congresso, eu vos apresentarei a hora assim que me for informado. As 2 perguntas anteriores, desconheço a informação. Porta-voz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Vai, Gustavo. O ministro Bebiano foi demitido hoje após uma série da revelação de informações a respeito de candidatos laranja em relação ao PSL. O ministro do Turismo teve acusações semelhantes, talvez até mais graves. Por que tem a possibilidade dele ser demitido? Por que se demitiu um e não o outro? O governo está adotando duas medidas, 2 pesos e 2 medidas nesse caso? As decisões com relação à exoneração e nomeação de ministros são de responsabilidade do nosso presidente. Então, não me cabe avançar em qualquer suposição a respeito disso. Délis Ortiz, TV Globo. Vai, Délis. Tudo bom? Eu preciso saber se o que pesou nessa, embora seja de foro íntimo, também é um tema público, a razão do desentendimento do ministro com o presidente. Não dá para a gente fazer de conta que não sabe. A gota d'água foi o Laranjal do PSL. Várias reuniões, sexta-feira, hoje, entra e sai no Alvorada. O que pesou foi a postura do ministro, a questão do partido do presidente, porque se foi a questão do partido, é o mesmo Laranjal do ministro do Turismo, e sobre ele ninguém fala nada. É só para a gente não ficar fazendo de conta que não viu.
O nosso presidente ele demandou o tempo necessário para a consecução da sua decisão em função de vários atores, de várias ações, e é natural que, pensando em nosso país, isso se faça de forma mais consensual e, ao mesmo tempo, mais maturada possível. Quem fica no lugar dele? Fica o general Floriano Peixoto. Eu queria saber, então... Por favor. A Carla, por favor. Oi, boa tarde, porta-voz. Eu queria justamente saber isso, se o general Floriano Peixoto fica interino, definitivo, e se existe a possibilidade de extinção da pasta e distribuição das atribuições dela em outras áreas aqui do Planalto. Obrigada. O general Floriano Peixoto passará a ser o secretário-geral da Presidência da República, de forma definitiva. Não há possibilidade de mudanças na estrutura da pasta. Porta-voz, Isabela Macedo, do Metrópolis. O presidente conversou com o agora ex-ministro Bebiano, ele comunicou a substituição. Como é que foi essa conversa? Houve alguma outra reunião, pelo menos ou por telefone? Nosso presidente conversou com o ministro Bebiano na sexta-feira, como é de informação aos senhores. Depois de sexta-feira, não conversou mais sobre esse tema e tomou a sua decisão. Eles não falaram desde então? Não, que eu tenha essa informação, não. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado. Temos mais uma pergunta? Vamos lá, mais duas perguntas aqui. Só para confirmar, o ministro Onyx se reuniu com o ministro Bebiano no último fim de semana, e se sim, qual teria sido o assunto da... E não tenho essa informação, melhor encaminhá-la à Casa Civil. Tudo bom? Boa noite. Luciana Amaral, do UOL. O ex-ministro, agora Bebiano, ele mantém a versão de que ele conversou 3 vezes com o presidente na última terça-feira, por WhatsApp, por telefone. Ele sustenta essa versão até agora. Então, a gente gostaria de saber, o ministro mentiu? O ministro Bebiano esposou de forma clara, aliás, explicou de forma clara aquilo que ele imagina ou que ele gostaria de informar sobre o tema. Eu não tenho como afirmar se ele ligou 2 vezes ou não ligou. O presidente não me confirmou isso, não me citou esses dados. Tem, eu acho que alguém ali atrás que ainda não fez a pergunta. Desculpa, eu vou sair um pouquinho do assunto. Vou sair um pouquinho, Cláudia Gonçalves, da Record, só para saber se o presidente vai, quarta-feira, ao Congresso, levar a nova proposta para a Previdência. Obrigada. Sim, há uma previsão do presidente apresentar este, que é um tema de extrema relevância para a nossa sociedade, pessoalmente na quarta-feira. O quando isso far-se-á, eu ainda não tenho o horário, o time, mas sim há essa intenção. Uribe, por favor. Boa noite, Igor Gadelha, da revista Cruzoé. Eu queria saber se tem alguma decisão do presidente quanto à interferência dos filhos do presidente em assuntos de governo, como foi nesse caso do ministro Bebiano, em que o filho, Carlos Bolsonaro, foi até as redes sociais e expôs toda essa crise. Eu sinceramente, não entendi bem a tua pergunta. Eu queria saber se tem alguma decisão do presidente quanto a isso, em relação... durante o fim de semana, circularam as informações de que a ala militar teria aconselhado o presidente a afastar os filhos um pouco dessas questões de governo. Eu queria saber se o presidente falou alguma coisa ou se tem alguma decisão em relação... Não me comentou nada sobre isso. Obrigado, gente. Boa noite.